Ô meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos já passar a nossa tela aí para vocês verem então. O tema do nosso vídeo é sobre se adultério é pecado para a morte, se adultério a pessoa perde a salvação, como vocês viram na capa desse vídeo. Então vamos aqui as perguntas que me fizeram, né, o que as pessoas desejam é ter um pouco mais de esclarecimento. Então nós vamos juntos, né, vocês que estão assistindo esse vídeo, nós aprender juntos da palavra de Deus, porque afinal eu e você somos alunos, somos aprendizes do Espírito Santo, do Senhor, né? Então vamos às Sagradas Escrituras e vamos confiante que o Espírito Santo vai ministrar o nosso coração e nos dar entendimento a respeito desse pecado adultério, se é verdadeiramente pecado que a pessoa perde a salvação, que é um pecado sem perdão, né? Então vamos lá ao texto, às perguntas, e daí vamos então na Bíblia, viu, reunir textos ali para nós chegar a uma conclusão. Certo? Vamos lá então. Bom, nós temos aí então a pergunta, né? O ancião disse, eu não sei que é ancião, eu acredito que tem muitas pessoas que falam isso, como tem muitas pessoas que têm dúvida a esse respeito, então esperamos que esse vídeo alcance pessoas que têm dúvida e possam tirar suas dúvidas, não pela minha palavra, mas pela palavra de Deus que está ali nas Escrituras, beleza? Veja bem, o ancião disse que adultério é pecado de morte e, portanto, as pessoas que cometem esse pecado têm de ser excluídas da igreja, pois caíram da graça e perderam a salvação. Gostaria de saber melhor sobre isso, pois em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, está escrito que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Está tudo perdido, então? Veja que situação uma pessoa que cai num pecado desse fica, né? Agora, veja bem, a pessoa que citou o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 9 apenas. Nós vamos ler esse texto, mas vamos ler mais dois versículos, o versículo 10 e 11, que já nos ajuda a entender um pouco melhor. Vamos lá, então? Bom, nós temos aí, então, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Agora, não é só o 9, agora nós vamos ver do 9 ao 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, e nem idólatras, nem adúlteros, que é o caso daqui, né? Nem sodomitas, nem efeminados, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavaste, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Veja que aqui está falando de pessoas que foram adúlteros, inclusive mais outros 9 tipos de coisa. Veja bem, não é só adúlteros, é impuros, idólatras, os adúlteros também, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, todos esses não herdarão o reino de Deus, o texto está dizendo. Veja bem, quem que ia conseguir herdar o reino de Deus, então? Maldizentes, por exemplo. Não tem como contar a quantidade de pessoa que é maldizente. Então, será que as pessoas também, se as pessoas não vão herdar o reino de Deus, porque eles estão na mesma classe dos adúlteros? E se nós for pesquisar na Bíblia, nós vamos ver uma lista enorme de outros pecados também. Mas veja bem que o texto aqui está dizendo que fostes, alguns de vós fostes, pessoas que estavam na igreja de Corinto e que foram até adúlteros. A questão é, amados, enquanto a pessoa está naquela situação de adúltero,
ele está numa situação de fora do reino de Deus. Mas no momento em que essa pessoa cai em si, como diz, cai a ficha, se arrepende, confessa o pecado ao Senhor Jesus, acerta a situação, com a pessoa ali que prejudicou e acerta a situação com Deus, tá na comunhão novamente. Então vamos ver outros textos agora para nós entender melhor. Veja bem, nós vamos entender o que é o pecado que não tem perdão através desse texto. Preste bem atenção nos textos que nós vamos ler em seguida. Nós vamos ver o que é pecado sem perdão. E se o pecado sem perdão hoje é possível um salvo cometer esse pecado. E então daí nós vamos chegar a uma conclusão no final deste vídeo. Fique até o final. Então vamos aos outros textos. Veja bem. Em Mateus capítulo 12, versículo 31, o Senhor Jesus diz: eu vos assevero, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. Veja que Jesus está dizendo todos, ele apenas excetuou a blasfêmia contra o Espírito Santo não será, porém, perdoada. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem agora, nem no tempo futuro. Isso aqui está escrito dessa maneira na versão King James da Bíblia Sagrada. Note que o Senhor Jesus falou aqui que todos os pecados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo, serão perdoados. Então, o único pecado que podemos entender que não tem perdão é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Como o ancião falou lá que a pessoa perde a salvação, será que é possível uma pessoa que é salvo blasfemar contra o Espírito Santo? Vamos ver isso para frente. Agora vamos ver aqui, ó. No livro de João, capítulo 8, versículo 10 e 11, aquela pecadora que foi pega no ato do adultério. Não tinha escape, ela foi pega no ato. Pela lei de Moisés era apedrejar até a morte. Eles levaram ela até o Senhor Jesus, acusaram ela diante do Senhor. O Senhor, a princípio, se abaixou, começou a escrever na terra. Eles insistiram, o Senhor Jesus respondeu para eles: aquele que não tiver pecado seja o primeiro a tirar pedra nela. E o que aconteceu? Todos saíram porque se tinha alguém ali que não era adúltero, com certeza podia ser ladrão, podia ser maldizente, podia ser qualquer outra coisa. Era pecado igual a mesma coisa que adultério. É pecado, é pecado. Você compreenda que vai esclarecendo mais o texto, né? Então Jesus não condenou aquela mulher por causa do adultério. No entanto, ele advertiu ela: não peque mais. Vamos a outros textos. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que significa que todos pecam, até mesmo aquela pessoa que é salvo, comete pecados. Mas o texto nós diz que se confessar esse pecado, é perdoado. Inclusive adultério. Amado, eu não estou incentivando ninguém a ser adúltero aqui. Nós vamos ver para frente isso aqui. É o que a palavra de Deus está dizendo. 1 João 5,16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que rogue. O seguinte. Se uma pessoa tem um pecado que o Senhor vai recolher ele, é um pecado que ele cometeu, que o Senhor vai recolher, ele é um salvo, cometeu o pecado, mas é aquela pessoa que está aqui na terra só dando mau testemunho e jogando o nome de Deus na lama, o Senhor pode, segundo a vontade dele, recolher aquela pessoa, daí não adianta orar para essa pessoa. Não adianta, que não vai sarar.
Percebe? Então, existe pecado para a morte? Existe. No entanto, é para a morte física, para a morte do corpo, não para a morte eterna. Vamos a mais outros textos. Agora nós vamos ver aqui. Bom, aqui nós vimos, então, amados, nesses textos que existe pecado para a morte física. Vimos que o único pecado que não tem perdão é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Portanto, o pecado de adultério não é blasfêmia contra o Espírito Santo, é um pecado contra o próximo. É uma maldade que se faz. Agora vamos, na sequência, ver, será que um salvo peca contra o Espírito Santo? Será que é possível? Porque o Senhor lá falou que o adultério é pecado para a morte e que a pessoa perde a salvação. Então, para a pessoa não ser salvo, o pecado contra o Espírito Santo, que isso a pessoa nunca vai ter arrependimento, porque quem causa o arrependimento da pessoa, quem vivifica a pessoa para salvação é o Espírito Santo. Se a pessoa pecou contra o Espírito Santo, não tem como se arrepender, não tem como confessar e, logicamente, não vai estar salvo. Mas e aquele que está salvo vai perder a salvação? Vai pecar, cometer esse pecado para que perca a salvação? Porque é o único que a pessoa que não tem perdão. Então vamos ver agora se o salvo comete pecado contra o Espírito Santo. Ok? Veja bem, é esse aqui, ó. Jesus ali, no capítulo no livro de João, no capítulo 14, versículo 16, olha, presta atenção no que Jesus falou. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Falei bem devagar para ficar bem entendido. Que o Espírito Santo, Jesus, deu para a igreja, deu para o salvo, para ficar com ele para sempre. Não é uma visita, é uma morada. O salvo é uma morada do Espírito Santo, certo? Agora, o que mais que tem? Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que o texto está dizendo? Depois que a pessoa ouviu a palavra da verdade, quer dizer, a pessoa ouviu o evangelho da graça de Deus, a pessoa creu nesse evangelho, creu no Senhor Jesus Cristo, como o evangelho mostra, o que acontece? Essa pessoa é selado com o Espírito Santo e está garantido, porque penhor significa garantia. Penhor da vossa herança. Então, a pessoa que está salvo, ele está garantido, a salvação dele está garantida com o selo do Espírito Santo que mora na pessoa, que passa a morar na pessoa. O que mais? Efésios 4, 30. E não me entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Veja que aqui está falando o conselho para não entristecer o Espírito Santo, isto é, evitar de cometer pecado, porque o pecado entristece o Espírito Santo. Então, o salvo, se ele peca, o Espírito Santo já convence ele que é pecado e ele se arrepende, ele vai confessar o Senhor, não vai deixar pecado escondido. Então, o que nós vemos até aqui, amados? Nós vemos que o Espírito Santo, a pessoa, veja bem, tem salvo e não salvo.
A pessoa salva, o Espírito Santo mora nele, habita, fica com ele, não sai dele. Consequentemente, o Espírito Santo vai estar sempre orientando e convencendo ele do pecado. Lá no não salvo, essa pessoa, o Espírito Santo mostra para ele que ele pecou. Mas ele não dá ouvido ao Espírito Santo. O Espírito Santo não mora, não faz morada dele, como faz no salvo. Entende? Então é isso que acontece. Agora eu quero passar para vocês uma coisa, porque pode parecer, eu sempre falo nos meus vídeos, amados, não assisto o comecinho. Tem pessoa que tem o costume de assistir o começo, eu não gosto, não quero nem é aquele cara lá, eu não quero nem ver isso. Amado, assim as pessoas fazem julgamento pecaminoso porque julgam pela aparência. Então, vai até o final do vídeo, aconselhem outras pessoas que não deixem de assistir o final, porque senão não vai entender. No começo do vídeo que dá a impressão que eu estou dizendo, não, pode adulterar, tudo bem, não tem problema. Não, o que eu quero é esclarecer que esse ancião lá falou que a pessoa que comete adultério, então perde a salvação, e não perde, é isso que eu quero mostrar aqui, e que é pecado para a morte, e eu vou dizer, pode ser para a morte, pode não, mas morte física. Vai depender muito da pessoa. Você veja bem, então, que aqui o que ficou bem claro pelas escrituras, que o pecado de adultério é um pecado terrível, sim, e que pode te levar à morte. Mas não é um pecado que perca a salvação. Ele é um pecado que a pessoa não entra no reino de Deus se permanecer nesse pecado. Mas se a pessoa se converter, aceitar o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, né? E, enfim, crer no Evangelho, essa pessoa, então, é selada com o Espírito Santo, é salvo, o Espírito Santo vem habitar nessa pessoa. Você entende por que o texto diz que toda aquela lista de pecados ele fica fora do reino de Deus? É aqueles que já não são salvos mesmo. Pode estar na igreja, pode estar cantando, pode estar louvando, pode estar fazendo uma série de coisas, mas não tem o Espírito Santo dentro de si. Porque aquele que tem o Espírito Santo, ainda que caia, né, nesse pecado, a salvação não vai perder. Porque não tem como, se você está salvo, está selado com o Espírito Santo, como que vai perder a salvação? Não tem como. Então, agora vamos ver. Então, eu não estou incentivando as pessoas, não, então não tem problema eu adulterar, porque eu não perco a salvação. Veja a consequência. Não perde a salvação, mas veja a consequência da pessoa que prefere andar nesse caminho. Vamos ler aqui, ó. Me acompanhe aqui na leitura. Esse é no livro de Provérbios, veja bem. Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente, que é carente de juízo, que ia e vinha pela rua, à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada, é inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está na rua, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproxima-se dele e o beijou. E de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar-te e te achei. Já cobri
de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã. Gozemos, amores. Porque, veja aqui, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquitel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele voltará para casa. Seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele, num instante, a segue, como o boi que vai ao matadouro. Coitado, né? Como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Você pode conferir lá em Provérbio de número 7, versículos do 6 ao 23. Acho que deu para entender bem o que pode acontecer para a pessoa que não respeita o cônjuge alheio, pessoa que não tem amor ao próximo, a pessoa que, ainda que seja salvo, mas que resolve partir para a senda do pecado. O que diz aqui? A flecha lhe atravessa o coração. Hoje não é flecha, amados, hoje é um projétil de chumbo, coisas assim, ou pode ser uma arma branca, enfim, alguma coisa hoje mais moderna pode atravessar o coração da pessoa que entra pelos caminhos que esse jovem aqui entrou. Veja o que fala aqui. Eu sugiro que você pegue isso aqui e veja melhor esse texto aí bem tranquilo aí na casa de vocês. Então, nós encerramos este vídeo aqui. Eu acho que, amados, nós aprendemos, né? Eu também aprendi, eu creio que vocês também aprenderam, né, com os textos. Não é com a minha opinião, olha, o ancião falou lá, quem que está certo, o ancião ou eu? Não. Nem o ancião, nem eu, quem está certo é Deus, quem está certo é o Espírito Santo, que está na palavra de Deus. Então, portanto, amados, eu costumo fazer assim. Eu prefiro dar ouvido à voz do Espírito Santo que está na palavra de Deus, porque os escritores bíblicos eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo, portanto, é a palavra de Deus, do que a palavra de uma pessoa, por mais que ele tenha alguma autoridade eclesiástica, alguma coisa assim. Mas pode ser a pessoa falha. Então, não é, amados, um estatuto de uma igreja que foi resolvido, que é daquela maneira que vai ser. Pode ser o seguinte: se está ali numa congregação e tem aqueles estatutos, a pessoa que quer permanecer ali, é claro que vai ter de obedecer aqueles estatutos. Agora, aquela pessoa que é livre, o que faz? Sai desses lugares onde os estatutos não são condizentes com a palavra de Deus. Cai fora, sai dessa gaiola, dessa prisão, né? Vai estudar a Bíblia, vai procurar pessoas que têm o temor de Deus, que não estejam assim aliançado com nenhuma denominação que tenha ali os seus estatutos humanos, meramente humanos. Vai congregar com a verdadeira igreja, com aqueles que andam de acordo com a palavra, com aqueles que cumprem o que está no Evangelho da Graça de Deus. Vai com eles, se reúne com eles, estuda a Bíblia, porque ali o ser humano é falho. E então esse ancião não está de acordo, com o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Portanto, a resposta para essa pergunta é o que nós vimos aí nos textos. Não é pecado imperdoável. Se a pessoa caiu nesse erro, se arrepender,
confessar o pecado, procurar acertar com aquela pessoa que traiu, fica tranquilo que está tudo bem. É como Jesus falou, não volta a pecar mais, não volta a cometer o mesmo pecado. Agora, amado, aquela pessoa que vive nesse pecado, que não se emenda, que não se arrepende, ou que esconde, que não confessa o pecado, amado, essa pessoa não vai perder a salvação, porque já é perdido. Nunca foi salvo. Porque veja bem, os textos que nós vimos ali, não tem como uma pessoa que é salvo, que Deus, que o Pai trouxe o Senhor Jesus para salvação, e essa pessoa foi selada com o Espírito Santo vive na vida dessa pessoa, a pessoa pecar contra o Espírito Santo. Essa pessoa é dirigida pelo Espírito Santo, se é o Espírito Santo que dirige a vida dessa pessoa, como que o Espírito Santo vai pecar contra ele próprio? Não tem fundamento, amado, não tem fundamento que um salvo, verdadeiramente salvo, venha perder a salvação e venha cair ele. Ainda que caia, mas o Espírito Santo vai conduzir ele ao arrependimento e à confissão do pecado do Senhor Jesus. Essa pessoa não vai ter sossego enquanto não fizer isso. Agora, aquela pessoa que não sente o arrependimento, que não quer deixar o pecado, é porque essa pessoa, o Espírito Santo, não vive nele, e se o Espírito Santo não vive nele, ele não é de Cristo, não é um salvo. Simples assim. Ok? Eu entendo dessa maneira, eu espero que vocês que têm visto esse vídeo também, vocês estudem bem, orem, peçam ao Senhor a orientação, a verdade, e vocês cheguem às suas próprias conclusões. Ok? Que a gente termina mais esse vídeo. Como sempre, a minha gratidão primeiramente a Deus, a cada um de vocês que tem acompanhado a gente, que chegou até o final deste vídeo aqui comigo. A minha oração é que o Senhor abençoe e guarde a vocês, a família de vocês. Ore por mim também, por minha família. E se for do agrado do Senhor, nós vemos no próximo vídeo. Certo? Ficamos combinados? Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, então.